Graça e paz a todos. Quem fala é o pastor Danilo Estélio e vamos agora para o comentário da nossa última lição desse primeiro trimestre de 2021, dentro do livro de Josué. Ser forte e corajoso, eu sou contigo. Nossa última lição tem como assunto deixando um legado para as gerações. O texto áudio está em Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A leitura bíblica está em Josué capítulo 24, versículos 13 a 33. A verdade prática nos fala que as promessas de Deus transcendem as gerações e vão além das conquistas terrenas, pois incluem a vida eterna no reino de nosso Pai. Os hinos sugeridos da harpa cristã são os de número 147 e 535. Inicia o nosso comentarista com o primeiro tópico, legado da fidelidade e conquista. A visão de mundo apresentada no livro de Josué conflita, vai contra a cultura politeísta das nações. Politeísta, o que é? A adoração a vários deuses, a crença em vários deuses. As nações que foram conquistadas por Israel na Terra Prometida, essas nações todas eram politeístas, ou seja, elas acreditavam em vários deuses. O primeiro tópico nos fala sobre outros deuses. Na época, havia muitos ídolos que eram um desafio para o povo israelita. Assim também é um desafio para os cristãos de hoje, os ídolos modernos. O que são os ídolos modernos? São os diversos ismos. Por exemplo, o naturalismo, um sistema filosófico que diz o seguinte: a natureza é tudo que existe. A natureza é o princípio único e absoluto da realidade. Mas temos ainda o secularismo. O secularismo ele não assume influência da religião. Ele fala que a religião não importa. Portanto, os elementos religiosos devem ser excluídos de ambientes escolares ou públicos. Temos ainda o ateísmo, a crença de que não existe nenhum Deus, nem o Deus da Bíblia, nem das demais religiões. E por fim temos o agnosticismo, que é a crença de que pode existir até algum Deus, mas não temos como provar que ele exista. Isso sem falar de vários outros ismos dos tempos atuais. Então, aqui nesse discurso de Josué ao povo de Israel, após a conquista da Terra Prometida, ele chama o povo para fazer uma escolha. Assim também nós somos chamados sempre a escolher. Ou nos submetemos ao senhorio de Cristo e vivemos obedientemente a palavra de Deus, ou nos submetemos a este mundo que nos cerca com suas regras e vivemos obedientemente aos ditames do mundo. É uma escolha que temos que fazer não apenas uma vez na nossa vida, mas todo momento. No segundo tópico, nos fala sobre o Deus único e verdadeiro. Josué, falando ao povo de Israel, dizia para eles: joguem fora os ídolos. No tempo de Josué, os ídolos eram de pau, de madeira, de pedra, de gesso, de outros materiais. Mas há os ídolos modernos também hoje. Significa que temos que rejeitar o passado pecaminoso e abraçar a fé no Deus único e verdadeiro. Essa passagem também nos mostra que enquanto vivermos neste mundo, teremos que enfrentar tentações. Todo o tempo, não apenas o politeísmo, mas outras crenças modernas estarão nos enfrentando. O que fazia Israel diferente não era eles morarem em Canaã, já que outros povos também moravam. O que fazia eles diferentes era a sua lealdade única a Deus. Se eles se comprometessem em servir apenas ao Deus único e verdadeiro, eles seriam vitoriosos. Caso contrário, eles se tornariam iguais às outras nações que estavam sendo expulsas daquela terra. E para permanecer fiel apenas ao Deus verdadeiro, eles precisavam de uma determinação firme, constante, sempre renovada. Assim também os cristãos nos dias de hoje. Se nós queremos permanecer fiéis a Deus, a nossa escolha deve ser diária. A nossa luta deve ser constante para permanecermos fiéis a Deus e a sua palavra. O terceiro item deste primeiro tópico fala sobre a conquista. Deus, falando ao povo, declara a eles: eu dei a vocês a terra em que vocês não trabalharam.
cidades que vocês não construíram, e vocês moram nelas. Comeis das vinhas e olivais que não plantastes. Deus está deixando bem claro para eles que os inimigos iniciam a batalha, quando fala pelejaram contra vós. Mas o cenário muda quando Deus fala: eu os entreguei nas vossas mãos. Dessa forma, sempre a conquista da vitória pertence exclusivamente a Deus. Ou seja, Deus faz com que o povo conquiste a terra, entre naquela terra, ocupe e desfrute das suas riquezas. O foco desta mensagem era levar Israel a reconhecer que eles não estavam ganhando sozinhos as batalhas e que só Deus é que podia ajudá-los a superar os inimigos. Deus concedeu a eles a terra, as cidades, a produtividade do solo que eles cultivavam, tudo ao redor deles era um testemunho constante da total dependência de Deus. Assim também nós, nos dias de hoje, todas as bênçãos que temos recebido, materiais e espirituais, através de Cristo Jesus, vindas de Deus. É certo que nós trabalhamos, é certo que nós estudamos, mas é Deus quem nos faz prosperar nos nossos empreendimentos. O segundo tópico fala sobre o legado da família. Aqui é um dos textos mais incisivos, mais importantes do livro de Josué, quando ele chama o povo a fazer uma escolha. Escolham a quem vocês querem servir. Vocês querem servir os deuses lá do Egito, da além do Eufrates, do rio Eufrates, ou seja, os deuses da terra do Egito. Ou vocês querem servir os deuses dos amorreus, dos cananeus, em cuja terra vocês habitam. Escolham. Vocês que sabem para quem vocês vão adorar, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que palavras fiéis, que palavras incisivas, que palavras decisivas de Israel ao povo. Vocês sirvam a quem quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele coloca a si próprio e a sua família como exemplo. Exemplo para o povo. Se quiserem seguir o meu exemplo e da minha família, muito bem. Se não quiserem, aí é com vocês. Mas Josué estava proclamando a sua lealdade. Ele estava deixando claro a quem ele seria fiel, a quem ele seria obediente. Josué estava disposto a ser exemplo e dar a qualquer pessoa a liberdade de escolher ou rejeitar a Deus. Ele concluiu que os méritos do Senhor eram tão bem conhecidos que nenhuma pessoa com um mínimo de discernimento deixaria de fazer a escolha certa. O amor de Deus e o bom exemplo dos pais são um intenso motivador para a família escolher o caminho divino. Vivemos numa época em que as famílias cada vez mais se afastam de Deus. Muitos filhos que são criados na igreja, levados à escola dominical, muitas vezes, quando chegam à idade adulta, escolhem seguir o caminho do mal. Escolhem rejeitar o que seus pais e mães ensinaram. Portanto, devemos olhar para as futuras gerações, nossos filhos, nossos netos, o que eles estão aprendendo, qual o caminho que eles estão seguindo. O segundo item fala da minha casa. O povo respondeu a Josué e disse: longe de nós, ou em outra tradução, Deus nos livre de abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. O maior desafio para um casal cristão é criar uma estrutura familiar baseada em valores espirituais, que seja mais forte e tenha mais influência em seus filhos do que qualquer outra cultura mundana. Nem sempre é fácil, nem sempre é coroado de êxito. Muitas vezes, os jovens, as crianças, quando adultos, sucumbem aos cantos de sereia deste mundo. Mas a semente tem que ser plantada no coração deles. A família é a mais importante instituição criada por Deus para a geração, formação e equilíbrio das pessoas e da sociedade, diz aqui o nosso comentarista. E é justamente por isso que o inimigo das nossas almas luta com tanto afinco contra a família. Não qualquer família, mas a família tradicional, a família cristã, a família bíblica. Pai, a mãe, os filhos. Não os pais ou as mães, mas sim o pai, a mãe e os filhos. Portanto, essa unidade social, a família, é a mais antiga de todas. Ela existe desde antes da igreja, é a base da sociedade. E por isso estamos vendo a nossa sociedade balançando para lá e para cá, porque a família está deixando de ser aquilo que Deus queria que ela fosse.
O lar deve ser um lugar seguro e agradável, um lugar privilegiado de pulsação e constância da vida de Deus, onde a comunhão cristã é praticada em família, todavia não sem problemas, mas resolvendo-os na graça que Cristo supre. Esse é o ideal. Claro que para muitos que nos ouvem podem pensar, esse é um ideal muito difícil, muito distante, mas com a ajuda de Deus, com a ação do Espírito Santo, nós podemos fazer isso. O terceiro item do segundo tópico fala: serviremos ao Senhor. O povo declara a Josué: nós serviremos ao Senhor, porque Ele que nos fez subir da terra do Egito, da casa da escravidão, da servidão. Foi Ele que fez esses grandes sinais diante dos nossos olhos. Foi esse Deus que nos guardou em todo o caminho que andamos, entre os povos pelos quais passamos. Isso o povo declara e reconhece o quanto Deus fez com eles. Assim também conosco. Deus nos tirou da terra da escravidão, a escravidão do pecado. Deus todos os tempos realiza grandes sinais e maravilhas diante de nós. Deus nos guarda no nosso caminho em que nós andamos. Deus nos guarda em meio às lutas e dificuldades pelas quais passamos. Então veja que essa certeza que o povo tinha, Josué também tinha. E a família, ela é parte desse propósito. A família é parte de servir ao Senhor. Declara aqui o nosso comentarista: a vida espiritual na família não deve ser superficial, de mera aparência, mas sim uma realidade que deve ser vivida todos os dias com profundidade e normalidade. Fortaleça a sua família através da meditação e estudo da palavra de Deus, lendo a Bíblia, explicando a Bíblia para os seus filhos, aplicando a Bíblia em todos os momentos da vida. É a palavra de Deus que gera fé, alegria, esperança, paz e confiança na família. Use também da prática da oração doméstica, pois quando a exercitamos, desfrutamos das bênçãos, dos milagres e temos maior noção da presença de Deus em nossa casa. A oração doméstica, o culto doméstico, tem que se tornar agora uma realidade muito maior. Vivemos num momento em que muitas igrejas estão fechadas, mas os céus continuam abertos. Então, devemos orar nas nossas casas mesmo, pois a oração do justo pode muito em seus efeitos. Alegre sua família com cânticos e louvores a Deus, diz o nosso comentário. Não se esqueça de fazer isso tanto em casa como também indo ao templo cultuar a Deus. Com isso, nós ensinamos às futuras gerações a importância do louvor. Nós ensinamos os louvores cristãos. É triste nós vermos que em algumas igrejas as futuras gerações já não conhecem os hinos da arte cristã, não conhecem os nossos corinhos assembleianos e estão deixando para trás aquele legado que a palavra de Deus nos reserva. O terceiro tópico e último fala sobre o legado que vence a morte. Documenta que é verdade. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a colocou ali, debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Naquela época, um documento escrito e pedras memoriais era uma lembrança para as futuras gerações do que Deus tinha feito por eles, da salvação do povo pelas mãos de Deus, e serviam de encorajamento para eles continuarem confiando no Senhor ao enfrentarem os inimigos. E foi o que Josué fez. Ele levantou um memorial escrito com uma grande pedra para que as gerações futuras jamais se esquecessem da fidelidade que eles precisavam ter para com Deus e que Deus tinha tido com ele. Para que eles não se esquecessem das bênçãos que vinham às suas vidas quando eles eram fiéis a Deus. E na nova aliança, qual é o nosso testemunho? As Sagradas Escrituras e o Espírito Santo. A geração da época de Josué forçou Israel a olhar para o futuro, quando um novo Josué apareceu em cena como um servo de Deus. Que este novo Josué é Jesus. Para quem não lembra, a palavra que nós traduzimos por Josué é a mesma palavra, o mesmo nome traduzido por Jesus ou Yeshua, que quer dizer Deus é salvação, Deus salva. Por isso que quando o anjo vai até Maria dizer que ela estava grávida pela ação do Espírito Santo, ele declara: chamarás o nome dessa criança de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. A pátria celestial, aqui no nosso item 2. Sucedeu que depois destas coisas, Josué faleceu com a idade
de 110 anos. Veja que o livro de Josué começa, melhor dizendo, falando da morte de Moisés e termina falando da morte de Josué. Juntamente com José e Eleazar, essas pessoas são exemplos de obediência e fidelidade a Deus. Foram pessoas que não realizaram por si mesmas grandes milagres, mas Deus as usou para realizar grandes milagres. Eles foram sepultados na terra que Deus tinha prometido a eles, tanto Josué, quanto Eleazar, quanto José, aquele José lá do Egito. Deus usou Josué para conduzir o povo do deserto até se estabelecerem na terra prometida. Deus usou a José no Egito para preservar o povo de Deus. E Eleazar foi usado por Deus para prosseguir o sacerdócio de Arão, continuando o seu legado. Então veja que essas pessoas são exemplos de obediência e de fidelidade a Deus. Essas pessoas são mostradas como aquelas que estão aguardando uma pátria maior, uma pátria superior, a pátria celestial. Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, fala que essas pessoas, elas morreram sem ver o cumprimento da promessa nas suas vidas. E aí a gente lembra aquele texto conhecido, eu não vou morrer enquanto a promessa não se cumprir na minha vida. Mas José morreu sem ver o cumprimento da promessa. Ele foi sepultado na terra prometida, mas não chegou a vê-la com seus olhos. E aqui o escritor de Hebreus está dizendo: essas pessoas não viram a promessa se cumprir nas suas vidas, porque a promessa irá se cumprir numa pátria superior, a pátria celestial. Qual legado deixaremos? Pergunta o nosso comentarista. O que nós vamos deixar para as futuras gerações? O que vai ficar para elas? É uma pergunta que temos que nos fazer. Não simplesmente os bens materiais, mas qual o legado de espiritualidade, de fé, de coragem, de ação que nós deixamos para as futuras gerações, para nossos filhos e netos? Conclui o nosso comentarista com uma pergunta na aplicação pessoal. Assim como Josué, qual legado você quer deixar para as próximas gerações? Ou seja, como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrada? Deus o ajudará a viver uma vida santa e produtiva, e assim vir a construir o seu legado, para o bem de seus filhos e netos, no qual o Senhor seja honrado e glorificado. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa 13ª lição deste primeiro trimestre de 2021. Deus abençoe a sua vida.